E chamamos para dar prosseguimento aos trabalhos a segunda palestrante da manhã, Mércia Pedra, que vai falar para a gente sobre o papel do EJE na educação do espírito. Bom dia a todos. Que neste momento Jesus permita que eu seja mensageira dos seus conhecimentos. Precisamos localizar o EJE como educação. Se o chamamos, se o denominaram como estudo sistematizado da doutrina espírita. Ele não pode ter outro objetivo que não seja a educação do espírito. No momento em que nos paramos para refletir em Minas Gerais, consequências, dificuldades, avanços, acertos e erros do EJE, nós temos também que avaliar qual é realmente a proposta desse estudo. E, iniciando, vamos ao convite que Kardec nos faz. Vamos nos deter no que os companheiros Marival, Dona Cecília já colocaram aqui. Teoria, prática, conhecimento, sabedoria. Quando recebemos de Kardec o convite, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo mandamento. Paramos neste momento para poder discernir o que é realmente instruir e educar. Nos disse Marival agora há pouco, no início dessa reflexão. Conhecimento é instrução, sabedoria é educação. Falando diferente, colocando em outros termos, instrução é teoria, educação é prática. De nada vale esse movimento enorme da implantação do EJE, de nada vale o esforço destes espíritas neste movimento, se a teoria não levar à prática. E nesta prática, na questão 685 do Livro dos Espíritos, Kardec recebe como resposta a respeito do que é educação. E coloca para nós que a educação que se espera com o estudo do EJE não é a educação acadêmica, é a educação moral. É a educação que vem de dentro para fora. É a educação que move mudanças, que transforma vidas, que estabelece progresso espiritual. E nesta mesma questão, coloca para nós que a educação moral consiste na formação de caráter. Como formar caráter? Como trabalhar o caráter espiritual de encarnados e desencarnados, trabalhando as nossas dificuldades. Que seja o estudo sistematizado da doutrina espírita, o momento em que, reunidos num grupo grande ou num grupo pequeno, estamos ali mais do que estudando, estamos socializando nossas dificuldades. Somos espíritos a caminho do progresso. Somos ainda pessoas, espíritos em busca da perfeição. E a educação moral que desejamos é nada mais
que é a prática dos ensinamentos de Jesus. Precisamos também conceituar instrução. Quando nos diz, amai-vos e instruí-vos. Que tipo de instrução nos aconselha? Que tipo de amor nos coloca como modelo? Coloca para nós aqui que a instrução, ela vem para juntar, para amontoar, para colecionar conhecimentos. É o momento em que, folheando o ESG, cada tomo, cada roteiro, cada unidade, vamos adquirindo conhecimentos que, na verdade, vão fundamentar a mudança da educação do nosso espírito. Que seja essa mudança para agora, para essa encarnação, mas que seja muito mais um preparo para vidas futuras. Quantas vezes espíritos ou alma, desencarnados ou encarnados, nos deparamos com situações que nos falta o conhecimento. E nos diz Pestalozzi, grande mestre de Kardec, a instrução é o escopo da educação. É lá, quando adquirimos conhecimento, quando ajuntamos conhecimento, é que eles vão mover, vão exigir que façamos mudança. O amor, primeiro mandamento, colocado no convite de Kardec. O amor, este sim, ele vem de Deus. E no momento em que colocamos o amor como Deus centralizando, ele tem que ser feito, trabalhado e vivido nos modelos que foi nos deixado. A instrução, a educação, exige de nós vivência. E a vivência da doutrina, ela fica na obra da caridade. O que é caridade? É o amor em movimento. O que é a caridade? É o sentido da fraternidade. É o momento em que, me anulando, eu aceito o irmão do jeito que ele é. Está aí a educação do espírito. No momento em que eu consigo perceber que problemas, se eu tiver, são ainda menores do que dos meus irmãos. Isto o ESG espera de cada um de nós. Que seja um estudo acadêmico, elitizado, dizem os críticos. Que tenham dificuldade, que estamos colocando um academicismo no momento em que colocamos arquivo, que acompanhamos quantidade, qualidade. Pode acontecer tudo isto, mas a proposta central é que, terminado o estudo da primeira, da segunda, da terceira etapa, que aquele espírito não se sinta pronto, não se sinta educado, mas iniciado no conhecimento do Evangelho. A instrução nos leva à compreensão da lei de Deus. E o que nos diz a lei de Deus? Nos diz dessa força maior
registrada na consciência de cada um de nós. Nos fala do amor numa forma enorme e nos dá como modelo o amor do Pai. Se conseguirmos motivar um que seja, um participante que seja, e se conseguirmos olhar que não estamos trabalhando com participantes de êxito, mas estamos trabalhando com espíritos sequiosos de conhecimento, aí sim o êxito terá alcançado o objetivo. Quando começamos, como bom mineiro, esmiuçar as apostilas, o material do êxito, nós podemos pensar, a princípio, a educação do êxito, fundamentada no material que temos em mãos, vai levar a evolução do espírito a um quadrante. 4 aspectos principais, 4 propostas fundamentais. E, entre elas, colocamos como primeira a reforma íntima. Todo o estudo do êxito, 2 anos e meio, 3 anos, não sei dimensionar o tamanho, porque vai depender do planejamento de cada casa. Todo o estudo do êxito, ele quer chegar à reforma íntima. Ele quer trabalhar a mudança de postura, a mudança de vivência, a mudança e o progresso de cada espírito. No tomo 2, inteirinho, nós vamos encontrar leis morais. Eu vou dizer dos tomos assim com muita facilidade, e não sei se todos vocês já estão familiarizados e vão conseguir acompanhar. Com certeza sim. Não é? Posso continuar? Então, no tomo 2, todinho, nós vamos trabalhar leis morais. Vamos passar ali por um aprofundamento grande do estudo das leis morais. E o que são leis morais? Para que serve este estudo do tomo 2? Respondo que nada mais poderia ser do que um direcionamento para a nossa mudança. Vai nos dando, no momento em que vamos aprofundando o tomos 2, vai nos apresentando um caminho, um direcionamento para a educação espiritual. Reconhecemos que nada mais somos se não pudermos conviver em sociedade. Que o espírito não trabalha, que o espírito não evolui se permanecer na estagnação. Percebemos que é importante demais em nossa vida espiritual adorar aquele que é, na verdade, o Criador de tudo e de todas as coisas. E citando cada parte das leis morais, cada uma delas, vamos colocando para nós mesmos que ali encontramos um traçado de vida. Que ali achamos um direcionamento para que nosso espírito, sequioso de progresso, possa caminhar seguro. Outro pilar desse quadrante,
a fé raciocinada. Quando chegamos no tomo 1, módulo 1, roteiro 3, localizem mentalmente para nós. Nós vamos trabalhar o tríplice aspecto da doutrina espírita. Quanto de nós fala neste tríplice aspecto, sem nos apercebermos que é ali a fundamentação da fé raciocinada. É ali nesse conceito de fé estruturada na ciência, na filosofia e na religião, que podemos dizer somos realmente conhecedores racionais dos ensinamentos do Cristo. Quando, neste roteiro, trabalhamos a ciência, e companheiro nosso colocou aí agora, quando anexamos ao conhecimento doutrinário disciplinas outras que fundamentam para nós a certeza de situações e de revelações que a doutrina nos faz. Quando acrescentamos a nossa compreensão, ciências exatas, sociais, experimentações, quer pelo método indutivo, dedutivo, experimental, e concluímos que a doutrina espírita nada tem de dogma, nada tem de obscuro, nada se esconde. Tudo é comprovado. Quando partimos para a análise das nossas angústias, de onde vim, como vim, por que estou aqui, para onde vou. Quando interrogamos a nós mesmos, quem sou, por que sou, buscando dentro do íntimo de cada espírito respostas que vão nos levar a forçar o nosso conhecimento. Vem aí a filosofia doutrinária nos mostrando com clareza que cada um de nós tem sua caminhada, tem seu progresso, se encontra em momentos diferentes, caminha passos diferentes, movimenta na escala evolutiva de acordo com a sua necessidade e de acordo com o que lhe é salutar. Mas sabendo também, como resposta da filosofia doutrinária, que fomos criados para a perfeição. E o objetivo nosso nessa caminhada é chegar à perfeição. No tomo 1, no módulo 1, ainda nos deparamos no tríplice aspecto com a religião, estudando este último aspecto da doutrina. Quando lidamos com a parte que nos fala que a religião também complementa os ensinamentos doutrinários. Não podemos definir diferente. A religião é a vivência do amor. A religião é a aproximação com a vontade do Pai. É a busca da certeza que somos filhos e que para Ele caminhamos, trazendo como modelo Jesus.
muito me emociona quando a gente trabalha com esse tríplice aspecto. E lá na apostila nós encontramos isto. Foi transcrito para a apostila. Quando Emmanuel faz a comparação desse tríplice aspecto, colocando como fundamentação, como ferramenta de entendimento, que esse tríplice aspecto forma um triângulo. Na base, na terra, na vivência, nós temos a ciência e a filosofia. No âmago do triângulo, no vértice maior, nos eleva a Deus na religião. Talvez não tenhamos oportunidade de ter uma comparação mais bonita, mais própria, que a que nos faz Emmanuel. Quando tudo que é feito neste momento, nesta oportunidade de encarnação, quando foi feita, com certeza, em vidas anteriores, encarnações anteriores, o que a educação deste espírito buscava era a aproximação com Deus. Temos um objetivo e temos uma fé, uma vontade inabalável, inserida em cada espírito, em cada coração, a chegada ao Pai. E chegaremos. Me chama a atenção esse roteiro, como ele traz para nós um objetivo que nos faz refletir e que nos faz mudar comportamentos. É essencialmente um roteiro que exige de nós um objetivo comportamental. Terceiro quadrante da educação do espírito, retratada no ESG, a vivência do amor. Roteiro lindo, no tomo 1, módulo 8, roteiros 1 e 2. Nos fala da lei divina ou natural. É para nós o momento que todo participante sai do conhecimento acadêmico que o ESG também nos dá, para ir muito mais longe, num conhecimento muito mais profundo, num conhecimento de sentimento, quando reconhecemos que Deus é Pai, bom, soberanamente justo, Criador de tudo e de todas as coisas, e sendo imutável, eterno, a sua lei, ela tem que ser natural, porque Deus, na sua essência, Ele é natural. E a lei divina e natural, ela também traz para nós atributos que são de Deus. É a lei eterna, imutável. E aprofundando neste roteiro, nós vamos conseguindo distinguir o bem e o mal. Nós vamos conseguindo, neste momento de estudo, estabelecer na nossa educação espiritual que esta lei, ela mais nada é que o amor,
a fraternidade, a caridade, a benevolência e a tolerância. Nos diz, certa época, alguém numa palestra, o que é a caridade? A caridade é o amor em movimento. A caridade é o que Kardec coloca como máxima do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Fora do amor não há salvação. E a lei divina, ou lei natural, nos impele, nos impulsiona e nos obriga até ao amor. Não um amor de fala, de palavras bonitas, mas um amor de ação. Um amor que exige que estejamos juntos com nossos irmãos, que sejamos fraternos, que sejamos cooperativos, que nos amemos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Está aí o convite, o mandado e a proposta. Falta muito para chegarmos ainda naquele amor com que Ele tem nos amado, com o tamanho do amor que tem nos entregue. Mas aquilo que começamos desde o início dessa reflexão, só através do estudo, do conhecimento, é que chegaremos à sabedoria, à educação e à prática. E no quarto quadrante, também o ESG nos apresenta como educação do espírito a necessidade de voltarmos aos princípios básicos, na pureza da doutrina, no início dos postulados, na firmeza em que Kardec se posicionou na sua codificação. E encontramos todo este conhecimento quando estudamos, quando nos aprofundamos no tomo 1, módulo 2, roteiros 1, 2, 3 e 4, quando ele fala da codificação espírita. É um estudo que nos traz reflexões. É um estudo que teve base, que não saiu do nada, do improviso. É um estudo que baseou-se essencialmente na observação, na indução e na dedução. Experimentou-se. A partir daí, comprovou-se e definiu-se. É um estudo que hoje questionado nos traz bases, nos traz ferramenta para discussão, nos traz argumentações. No outro módulo, quando chegamos no tomo complementar, lá no final, módulo 9, roteiros 1, 2 e 3. Vamos ali encontrar o que foi estabelecido por Kardec em obras póstumas. Deixou pronto, deixou tranquilo, de uma clareza enorme, toda a movimentação
em torno dessa verdade nova. Deixou traçado para nós o movimento espírita e a unificação dos preceitos doutrinários. Basta que peguemos aquele material, que o estudemos com lucidez, com abertura, e ali não vamos nos desviar. Quanta coisa temos visto no movimento, quanta discrepância tem tentado colocar no movimento. Entendemos? O movimento hoje cresceu. Espíritos despreparados, como nós, fazemos parte dele. E o adequamos, às vezes, à nossa compreensão, à nossa realidade. Mas, propositalmente, com certeza, a FEB fecha esse estudo do ESG com um roteiro tão compromissor. Ali, cada um de nós, quando trabalhamos esse roteiro, quando colocamos os participantes para analisar o movimento espírita, a unificação deste movimento, estamos, na verdade, nos comprometendo com uma verdade maior. Estamos ali buscando o que há de verdade, buscando luz, saindo de trevas e encaminhando para a luz. Me pareceu muito propício, me pareceu muito enriquecedor quando Lucas, no capítulo 10, versículo 3, nos traz o convite. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Me remete essa fala aos contraditores do movimento. Me remete essa verdade aos contraditores do Espiritismo. Cada um de nós é impelido para ir onde necessário for, ir em busca de quem é sedento do conhecimento. E o ESG em Minas, ele só pode ter esta função. Na maior casa espírita, na menor casa espírita, nas dificuldades maiores encontradas, na facilidade proporcionada. Somos cordeiros, cordeiros valorosos, conscientes, armados da fé, imbuídos na pureza doutrinária. Enfrentaremos sim dificuldades. Colocamos agora nessa primeira rodada de discussão muito mais dificuldades que facilidades. Mas é através da fé, da presença de espíritos protetores, de anjos guardiões, que o movimento se alastra, que o Espiritismo se torna conhecido. E somente seremos portadores, seremos evangelizadores, no momento em que nos evangelizarmos para evangelizar. E como cordeiros seguiremos, não abatidos, não temerosos, mas aqueles que têm certeza para onde vão, o que querem
e que objetivos querem alcançar. E finalizando, diria que o estudo da doutrina espírita só pode ser feita com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenção e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Pontuo neste parágrafo: o resultado que esperamos é a educação do espírito. O resultado que queremos chegar é que possamos facilitar, como coordenadores, como monitores, que possamos ser facilitadores daqueles espíritos que hoje buscam as casas espíritas para o conhecimento doutrinário, sedentos de mudança, firmes na vivência do amor, preocupados com a pureza doutrinária, estão aí conosco, sob nossa responsabilidade. Somos espíritos conduzindo espíritos. Somos homens conduzindo os homens. E que cada um de nós, monitor, coordenador, tenha a oportunidade de pensar: como é que eu tenho feito esta condução? Que resultado eu quero chegar para mim e depois para aqueles que buscam a casa espírita? Nos diz a educação: só educa aquele que já conseguiu se educar. Fica para nós um peso muito grande. Como é que está a nossa educação espiritual? Até onde já consegui avançar? Onde parei? Onde travei? A quem recorrer? Onde buscar? Fica para nós este alerta. E, seguindo essa conclusão final, o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Não no fechamento dos 3 tomos. Não no início do estudo do EAD, mas na continuidade do estudo enquanto caminheiros do progresso espiritual, enquanto marchadores em busca da luz, enquanto no âmago da verte daquele triângulo que Emmanuel nos coloca, buscando Deus, a perfeição. E gostaria de finalizar essa reflexão na educação do espírito. Modelo nós temos. Que cada um de nós seja participante, monitor ou coordenador. O modelo da educação espiritual é Jesus. Mestre e guia, pedagogo por excelência. Ensinou, teorizou, mas, sobretudo, viveu. Que a partir deste momento, o ESD não seja para nós só a necessidade de esgotar a apostila, de estudar todos os roteiros, unidades, mas que seja, na verdade, a vivência dos ensinamentos do Cristo. Chamamos a todos agora para o nosso segundo debate. No processo
de educação para a EJE, como propiciar a motivação dos participantes e dos próprios monitores? Você poderia fornecer algumas dinâmicas? Eu diria que toda motivação, ela tem que vir de dentro para fora. É preciso que eu trabalhe sentimentos. Nada muda se eu não quero. Dinâmica, qual é? A vivência do amor. A compreensão de que o momento de cada um é diferente. E é preciso que eu esteja atenta para conhecer cada participante e ir, na verdade, naquilo que de verdade o sensibiliza. O conhecimento do estudo do miudinho, onde entra no caso do estudo do EJE? É um miudinho universalizado? Ele pode ser introduzido nesse momento? O que acontece? Aqui na União Espírita Mineira, nós adotamos, entre os módulos de estudos do EJE, o estudo do Evangelho. Tá? Então, nós introduzimos, são passagens pré-selecionadas e que tenham a ver com os roteiros estudados anteriormente. Então, tem essa possibilidade, sim. Né? Inclusive, os monitores do EJE, eles se prepararam com o curso que é oferecido pelo departamento, pelo EMEG, né? O Departamento de Estudo Minucioso, e os próprios monitores do EJE aplicam esse estudo de Evangelho. E a resposta que nós temos com relação a isso é que os participantes, eles gostam muito dessa interação, né? Porque nós trabalhamos com a razão e o sentimento. E nada melhor do que trabalhar o sentimento do que com o Evangelho, né? Então tem essa possibilidade, sim. Inclusive, depois, através de e-mail, a gente pode estar mandando para vocês os roteiros dessas passagens evangélicas que nós intercalamos nas unidades. Gente, olha, eu quero complementar. No momento em que dissemos que o EJE é baseado no Pentateuco, o Evangelho está inserido. O estudo do Evangelho em miudinho é uma técnica de estudar o Evangelho. Na verdade, nós estudamos o Evangelho no primeiro, segundo e terceiro tomos, de uma forma em que nos leva à vivência dos ensinamentos adquiridos. O EJE seria o estudo mais adequado para os participantes das reuniões mediúnicas? Bom, nós temos aí no Movimento Espírita à disposição um roteiro de estudo para a mediunidade. E uma das recomendações desse programa da FEB é que as pessoas que vão para o estudo da mediunidade venham do EJE, porque dá conhecimento básico da doutrina espírita, da pessoa ir para o estudo mediúnico, conhecer melhor, né, os assuntos da mediunidade. Então é importante que façam o EJE para depois estudar a mediunidade. É importantíssimo. A metodologia, pelo que nós notamos, a metodologia do estudo mediúnico é a mesma metodologia do EJE, certo? Do simples para o complexo, contínuo, estudo em grupo, a mesma metodologia, porque às vezes o EJE, nós temos visto o EJE como um curso, mas nós precisamos passar a ver o EJE como metodologia para estudar a doutrina espírita. Quanto aos programas 4 ou 3, por que e para que mudou? Se for com relação a uma comparação do programa antigo com o atual, o que acontece? Na época, havia-se um questionamento muito grande com relação aos 5 anos de estudo do EJE. E realmente houve uma redução desse tempo,
porque anteriormente eram 6 apostilas e hoje são 3, né? Então o tempo médio é de 3 anos e meio de estudo. Mas aí a gente reforça o que a Cecília sempre diz, que estudar é para a vida toda, e a gente continua lá no plano espiritual, né? Então, com relação a tempo de estudo, não é o nosso problema. O que aconteceu foi que nos atuais tomos foi suprimida uma parte da antiga apostila 5, que se tratava da mediunidade. Então hoje nós temos o tomo complementar, que ele trata da mediunidade, porém em poucos roteiros, e desmembrou-se, né, de acordo com o que o Miguel trouxe a informação, essa parte mediúnica, o assunto, né, relacionado à mediunidade, em 2 tomos também, que é utilizado pelo departamento mediúnico, né? Então foi isso que deu que suprimiu esse conteúdo do EJE. Tá? Eu quero acrescentar aqui a fala de Regina, que nada ficou perdido em relação à primeira edição, 5 ou 6 apostilas e 3 apostilas. Foi diluído nos outros conteúdos. Quando nós falamos da mediunidade, que vinha sistematicamente colocado num livro, ou numa apostila, não sei como vocês chamam, a síntese deste estudo ficou no roteiro Mediunidade com Jesus. Tá? Todo o estudo desta apostila, o objetivo desta antiga, ficou nesse roteiro, Mediunidade com Jesus. Então, somente ela foi formatada de uma forma diferente, sem deixar que empobrecesse o conhecimento. Novamente, nós temos aqui uma pergunta que é sobre o EAD, para falar mais sobre o EAD. Eu vou deixar essa pergunta para depois, tá ok? Sabemos que o EJE é um estudo sistematizado que precisa de um segmento com princípio, meio e fim para alcançar seus objetivos. Na nossa casa espírita, com o EJE, flexibilizamos a entrada dos participantes a qualquer tempo, mas temos algumas regras. Se ele pergunta muito, respondemos algumas e depois o convidamos para estudar em separado, para acompanhar a turma. Se ele não compreende, disponibilizamos auxiliá-lo em separado. Aí ele pergunta, podemos continuar agindo assim para que oportunizemos o EJE a todos? E diz que complementa que não pode abrir outro horário. Eu vejo aí 2 perguntas, 2 questionamentos. Quando coloca que o EJE, ele tem início, meio e fim. Realmente tem. Quando nós pegamos o roteiro 1, o contexto histórico, ele está iniciando o estudo. Quando ele abre para nós o estudo do iluminismo, da Revolução Industrial, da mudança do mundo naquele fervilhar do século XIX, ele está abrindo pano de fundo, onde a doutrina espírita se instala. Ele tem meio. Quando ele chega no módulo 2, nas leis morais, e ali centraliza toda a educação do espírito, e ele encerra. Quando ele pega todo este conhecimento e nos incentiva, através do movimento espírita e da unificação, último roteiro do tomo complementar, ele nos convida a voltar nos princípios básicos, na pureza doutrinária. Na segunda parte da pergunta, quando coloca que podemos ou não dar um esclarecimento maior àquele que compreendeu parte ou que não compreendeu. Ao meu ver, como pedagoga,
Devemos. Precisamos que seja assim. De que forma? Como a casa espírita vai fazer? Não há norma. Cada um na sua realidade. Com os trabalhadores que tem, com as dificuldades que enfrenta. Vai resolvendo essas dificuldades pouco a pouco. Uma última pergunta que apareceu aqui para a gente terminar. Temos em nossa casa um grupo que gosta de pesquisar, ler as obras citadas no roteiro e apresentar para o grupo. Só que isso tomaria um tempo maior do que o previsto para o EJE. Mas motiva muito o grupo. O que fazer? Eu acho que essa pesquisa ela deveria ser feita em casa, né? Pesquisar as obras em casa, porque lá com 1h30, se for pegar essas obras para pesquisar lá, no centro, durante 1h30, não dá tempo, né, gente? Não tem jeito. Isso é um trabalho feito em casa. Lá vai ser a conclusão, né? Lá no estudo, durante 1h30, são as conclusões, as discussões, a troca de ideias, experiência. Então, quer dizer, não tem como fazer esse trabalho lá durante a aula do EJE. Nós entendemos dessa maneira. Com certeza, lá é o momento de socializar. Quer dizer, faz a pesquisa em casa e chega lá e leva a conclusão dessas pesquisas que foram feitas em casa. Isso, com certeza, é um trabalho muito produtivo e isso realmente é o ideal, né? Quem dera que toda a turma de EJE fizesse isso. Estudasse em casa, chegasse lá com todo o trabalho pesquisado. Seria ótimo.